Ok, esse é o vídeo número 5 desse canal, que tem por intuito principal deixar registrado aqui os meus pensamentos, funcionando quase como um diário de artista, assim como também compartilhar experiências e inspirar tanto pessoas que gostam de arte, quanto pessoas que praticam arte. Eu falei no vídeo anterior que eu não estava aquecendo minha mão antes de desenhar algumas coisas, isso estava me atrapalhando um pouco. Então eu trouxe aqui e vou explicar rapidamente como funciona o meu aquecimento, que também é um treino, na verdade. Eu queria lembrar que esse vídeo é um vídeo sem roteiro, então eu estou falando de forma espontânea muitas coisas, eu só tenho uma ideia básica na minha cabeça. Então, conforme o vídeo for passando, eu posso cometer algum erro, eu posso errar alguma palavra, enfim. Então, por aí vocês vão entender que, como é sem roteiro, então acaba que ele não tem tanta regra. Esses treinos com linhas eu faço há um bom tempo. Eu faço treino de elipses também, como vocês podem ver. E eu fiz inúmeras vezes aqui. Aqui não tem, sei lá, pequena porcentagem do que eu fiz, com certeza não tem. Eu já fiz bem mais que isso aqui, só que eu sempre que juntava uma quantidade grande, sempre que eu junto uma quantidade maior que isso aqui, por exemplo, eu já vou descartando, porque não tem sentido guardar isso, pra mim não funciona tanto. Às vezes eu vou anotando, esse aqui é o número 2 dessa série, por exemplo, eu vou anotando e depois, posteriormente, eu acabo jogando fora, né? Então, é isso basicamente. As linhas, esse treino consiste basicamente em arcos, assim, que podem ser de baixo para cima ou de cima para baixo, em retas inclinadas, que podem ser inclinadas assim ou assim. Então ela pode começar de cima para baixo ou de baixo para cima, e da mesma forma aqui, e em relação aos arcos da mesma forma também. Só que em geral uma página eu faço um arco, por exemplo, nessa direção vindo de baixo para cima. Na próxima eu vou fazer de cima para baixo. O objetivo desse treino é evitar que você fique com a linha tracejada em geral, que você fique sem confiança. A questão de confiança no desenho, a questão até de aprendizado, também tem a ver com a personalidade da pessoa e também tem a ver com outras características que posteriormente eu posso falar também para esclarecer algumas coisas e a minha maneira de ver também. A minha percepção e a minha metodologia também leva em consideração algumas coisas que a própria ciência já comprovou e que já foram utilizados e comprovados em esportes, em música, em arte também, em outras áreas que já foram estudadas e já foram colocadas à prova e foram percebidas que funciona. Como eu já falei no vídeo 4, o nosso cérebro é muito semelhante a qualquer outro cérebro humano, então eu posso usar o conhecimento que foi aplicado e foi dado certo em outras áreas para aplicar aqui em desenho e com certeza vai funcionar também. Por que eu não treino com essa caneta, que é meu objetivo principal, assim como a CIS, por exemplo, e assim como a Penbrush? Porque a Bic é mais barata. Eu também treino em folha de gramatura baixa, que é um ofício simples, comum, como vocês podem ver, porque também é mais barato e é mais prático. Enfim, eu vou juntar, eu vou jogar fora, eu não vou usar folha de gramatura alta para isso, né? Enfim, é isso. Esse treino, em geral, eu fazia desde que eu fazia engenharia civil. A época que eu fazia engenharia civil, muitas vezes eu passava a aula fazendo isso aqui, parece uma loucura, mas funciona bastante. Então, isso tá para o domínio de bola e o controle de bola, que é para um jogador, assim como essas linhas é para um desenhista. Um desenhista tem uma linha firme, tem uma linha segura. Em geral, ele demonstra e ele acaba fazendo coisas que são um pouco superiores aos desenhistas que não têm tanta prática. Muitas vezes a diferença de um desenhista pro para um desenhista que está começando é justamente essa. As dificuldades que eu estou enfrentando agora são dificuldades que se você estiver iniciando desenho, você também pode enfrentar. Por exemplo, eu conto com a minha experiência, mas a minha coordenação motora ela não está perfeita ainda. Então eu treino quando eu faço arcos, vocês vão ver no vídeo aí que eu vou passar ainda. Eu não faço arcos movimentando, por exemplo, o pulso, porque isso pode dar esforço repetitivo, eu posso ter alguma lesão no pulso no futuro. E uma lesão no pulso, o desenhista ele não quer passar por isso. Então, esse foi um treino que eu fiz hoje. Eu comecei aqui o 01, como vocês podem ver. Dessa nova maneira de pegar no lápis, eu vou
Eu vou tentar juntar o máximo possível para mostrar a vocês depois o volume que eu faço. E vocês estão vendo que fica um pouco aqui, as linhas já não estão perfeitas comparado com esse aqui, por exemplo. Mesmo sendo 01 de outra série, eu acabei que eu fiz assim, ele acaba que eu tenho muito mais segurança no que eu estou fazendo. Mas com o tempo, obviamente, com muita prática, eu vou acabar alcançando e até mesmo ultrapassando esse aqui, porque essa é a minha visão também. Então, é isso. Eu vou passar um vídeo agora para vocês, enquanto eu falo algumas outras coisas para acrescentar informação nesse vídeo. É isso. Ok, nessa parte do vídeo eu demonstro um vídeo rápido como eu faço as linhas, né? Eu fiz pequenos cortes no vídeo porque em algumas partes ficaram meio embaçado a câmera e perdendo foco, então eu preferi a parte dos vídeos a parte do vídeo que estava mais nítido. Então eu começo em geral com linhas verticais, depois eu faço as linhas curvas em direção oposta, né? Porque eu sempre marco, porque na próxima folha eu vou acabar fazendo na outra direção. Então isso é importante. Como vocês podem ver, eu faço várias vezes, a linha na mesma direção várias vezes. Deve ser um pouco rápido. Às vezes eu canso um pouco o ombro, né? Porque tem a questão do peso. Eu não senti tanta diferença, assim, uma diferença tão absurda em relação à pegada que eu fazia anteriormente e essa pegada correta, né? Mas eu acho que é porque tem a ver com o movimento do braço em si, não da mão, né? Como são arcos grandes, às vezes, ou médios no caso, e linhas medianas, médios no caso, e aí acaba que isso não interfere tanto, né? Talvez quando se fala de detalhes, fazer um rosto e tudo mais, aí eu encontro um pouco mais de dificuldade. A questão do peso também da linha no papel também influencia muito. Se você for uma pessoa com uma mão um pouco mais pesada, quando você começar a passar os arcos, você vai sentir dor na musculatura mais rápido, ou seja, uma fadiga muscular mais rápida. No meu caso, eu adaptei isso desde o começo para que minha linha fosse mais leve. Eu disse no vídeo anterior que eu tinha começado isso desde engenharia, mas na verdade eu quis dizer que durante o curso de engenharia eu praticava isso, mas esse treino de linhas ele é bem mais antigo, assim, bem mais antigo no sentido de que eu treino ele há bem mais tempo, né? Inicialmente eu treinava linhas soltas e depois eu percebi que se eu organizasse elas de forma a ficar um do lado da outra, primeiro eu iria aproveitar melhor o papel e segundo, quando fosse para rachuras no futuro, iria me servir de alguma coisa. Então, acabou que eu fiz assim, né? Eu também treinei elipse nesse caso aí. Como vocês podem ver, eu sempre estou fazendo um sentido anti-horário. Eu sempre acabo em um determinado ponto. Como é elipse, eu não vejo necessidade de ficar treinando, começando em diversos pontos, que eu poderia fazer isso, e também no sentido horário. Então, não há tanta necessidade. Talvez no futuro eu faça isso, né? Mas por hora eu acho que é o suficiente. Às vezes eu dou uma parada no vídeo, meio que eu paro alguns segundos no vídeo, no caso aí alguns pouquíssimos segundos, né? Mas na vida no real normal eu acabo parando, sei lá, 3, 4 segundos, às vezes um pouquinho mais, porque o ombro dói, então eu dou uma parada. Isso aí. Às vezes quando eu estou treinando, quando eu estou fazendo essas linhas, eu estou sempre prestando bastante atenção como tá se comportando a minha linha, para que eu não venha cometer alguns erros. E acho que esse é o vídeo mais importante que eu estou fazendo nesse canal. É o vídeo também que como é que eu diria, mais sem graça visualmente, menos interessante, mas de toda forma ele tem a sua importância e a sua relevância. E talvez seja um dos maiores segredos em relação à minha própria finalização, né? Quando você sabe que o desenho você faz o esboço, depois você faz às vezes um esboço com melhor acabamento, e depois você vem finalizando. Só que a finalização muitas vezes do desenhista, né, às vezes passa até para outra pessoa aí quando é em comics, tem muito a ver com a maneira que ele lida com as linhas, que a habilidade dele em relação a isso. Então, quando eu treino bastante isso, eu acabo passando uma experiência extra motora para o meu braço. E aí não é uma questão só de percepção de realidade, é uma questão só de eu perceber como é a forma das coisas. Quando eu falo em percepção de realidade, eu me refiro à maneira que eu vejo as coisas em si. E sim, tem mais a ver com a coordenação motora. Eu estou melhorando minha coordenação motora com esse treino.
Então, fica a dica para vocês, vocês podem utilizar isso nos treinos de vocês no futuro e caso você queira, é claro, né? Enfim, eu acredito que para esse vídeo eu já expressei tudo aquilo que eu penso e em breve eu vou trazer novos vídeos. Então, é isso. Valeu, pessoal.